Pessoal, boa noite. Eu sou o Pacete, sou um homem de estatura baixa, gordo, de barba, pele morena, tô com um Nike lindo, amarelo e preto, daqueles bem hypado. É só para fazer o disclaimer. Esse é caro. Hã? Esse é caro. É nada, não é muito não. Bem-vindos, vocês poderiam estar tomando cerveja lá fora, né? Poderiam estar lá dando um rolê ali, fazendo network, mas vocês estão aqui para falar de AI e eu queria fazer desse nosso papo um papo muito prático. O assunto inteligência artificial ele tá hypado, todo mundo falando. Acho que muitas vezes até o pessoal, nossa, mas o que tem aí para falar de inteligência artificial, né? Se todo mundo já está falando de AI. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: inteligência artificial generativa não é hype. Acho que tem uma diferença aqui. Hype é o olhar que às vezes a gente dá para a discussão. Eu cubro tecnologia, né? Então eu circulo no mundo do CTO, do CIO. Inteligência artificial generativa já é motivo de investimento. Inteligência artificial generativa já gera discussão estratégica de negócios. Não é hype. Às vezes um recorte ou outro que a gente dá é sim hype, vai passar. E só mais um ponto antes de começar a nossa conversa. De todas as tecnologias e conceitos recentes que eu já cobri, a inteligência artificial generativa é a que mais gera polarização. Ela sempre está nos extremos. Ou ela vai substituir, ou é um olhar muito otimista e positivo, ela vai mudar o mundo para melhor em alguns casos, ou ela vai destruir e acabar com tudo. A gente precisa chegar ao meio termo, mas a gente não pode deixar essa discussão distante. E eu diria que inteligência artificial é um papo que ele não é só técnico, ele é um papo humano, ele é um papo comportamental. E aí, Yuri, eu vou começar contigo, porque tem um primeiro recorte importante aqui. Nesse momento, quando a gente começa a aterrissar a inteligência artificial generativa, o que você destacaria? De tudo que a gente está falando, que a gente está lendo, que a gente está ouvindo, o que tem de diferente ou de importante aqui nessa tecnologia? Bem-vindo, querido. Obrigado, querido. Primeiro, boa noite a todo mundo. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Acho que é um grande prazer ter todos aqui. E como o Pacete falou, vocês podiam estar tomando cerveja, vocês estão aqui com a gente. Então, pessoal, só para contextualizar, eu trabalho no Instituto Capra. A gente tem uma iniciativa que a gente chama de Sala do Futuro da IA, que é justamente o que a gente está discutindo aqui. A gente prepara um workshop, convida as pessoas e elas trazem as suas preocupações, suas recomendações sobre o futuro da IA no Brasil. E isso depois a gente transforma num manifesto e entrega para entes mais poderosos construírem leis, coisas nesse sentido. Justamente por isso que eu estou aqui, para dizer um pouco, para trazer um pouco da minha experiência com esse tipo de workshop, com esse tipo de dinâmica, com o que a gente está discutindo nesses dias. A gente já fez aqui em São Paulo, a gente já fez em Recife, vamos fazer em Porto Alegre, a gente está fazendo muito isso para entender as nuances de cada lugar e entender o que cada um está dizendo sobre isso. O Pacete acabou de falar sobre IA generativa. Pessoal, até 2022, mais ou menos, ninguém falava sobre AI, ninguém falava sobre inteligência artificial. Ela já existia há muito tempo, ela já é um termo que foi cunhado em 1950, já existe há muito tempo atrás, mas depois que surgiu um tal de ChatGPT, todo mundo explodiu a mente, começou a utilizar, começou a falar, começou a dizer, e apareceu vários bidus, várias pessoas que dizem que sabe tudo, dizem que vai revolucionar o mundo, dizem que vai destruir o mundo. Acho que o Pacete introduziu muito bem. É muito importante saber que ela, isso na minha visão, ela é muito mais o meio do que o fim. A partir do momento que a gente usa a inteligência artificial como fim, ela começa a se tornar um problema. Mas a partir do momento que a gente usa ela como meio, ela está aqui muito mais para a gente aumentar nossas perspectivas, aumentar nossos poderes, melhorar o que a gente consegue fazer. A partir do momento que a gente entende que ela é uma ferramenta e não mais do que isso, a gente começa a utilizar ela de uma forma melhor. Eu costumo fazer um paralelo com, vamos supor que a gente quisesse ir até Salvador, antes a gente tinha que ir de carro e agora a gente tem um avião. Para mim só mudou o meio, ou seja, o transporte. O começo e o fim ainda é, o São Paulo e Salvador ainda é o que a gente precisa fazer. Então eu trago muito isso da gente utilizar como ferramenta e não como fim. Foi bom você ter dado exemplo, e aí pegando o gancho do ChatGPT, quem aqui de fato utiliza de alguma forma, não só o ChatGPT, mas qualquer outro tipo de derivação aqui de AI generativa? Levanta a mão com muita sinceridade. Bastante gente já. Se estamos nesse momento aqui falando de AI generativa, tem esse recorte.
Quando a gente fala da alimentação do hype, tem um motivo. Só que o interessante do ChatGPT, o ChatGPT ele empacota uma tecnologia que estava um pouco intangível. Por isso que minha mãe, por exemplo, consegue ter ideia do que faz uma IA generativa, porque o ChatGPT entrega isso para ela. Ô Gi, e aí agora, a gente tem 2 olhares aqui bem específicos de agência e 2 olhares um pouquinho para fora. Gi, a gente conversou muito nos bastidores sobre essa polarização da AI, né? Ou é muito otimismo, ou a gente olha para uma questão até romântica. E eu já perguntaria para você de mito. Assim, o que mito que você talvez derrubaria aqui da AI generativa? Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, eu destacaria 3 grandes mitos que acabam tendo um impacto nessa conversa. O primeiro é a questão de ciência, né, de consciência ou autoconsciência das máquinas. Máquinas pensam, máquinas não pensam. O segundo seria a questão da flexibilidade cognitiva, né? Então, ela consegue fazer uma flexibilização do pensar, já que elas não pensam, isso não acontece. E o terceiro, e aí entra aquela questão, vai substituir todo mundo, seu emprego está correndo perigo. E acho que, na verdade, o grande mito, que eu acho que é o mais importante, principalmente hoje em dia, quando a gente discute ética, é a imparcialidade. É o entendimento de que a IA, em qualquer uma das suas formas, ela vai ter o mesmo impacto para todas as pessoas, sejam positivos ou negativos. A IA ela é encharcada em humanidade. Então, ela é feita, pensada, construída por pessoas. Mas quem são essas pessoas? Para quem que eles estão construindo isso? Então, não há modo, nesse momento, dizermos que a IA é imparcial. Então, acho que o grande mito é IA vai impactar todo mundo e vai ser do mesmo jeito. Ainda não. Então, acho que esse é o grande mito. Acho que eu elencaria como número 1, que é a imparcialidade. 2 recortes aqui, antes da gente entrar um pouquinho no mundo criativo das agências. Primeiro recorte. Então, inteligência artificial não é uma tecnologia nova. Entendemos por que estamos falando mais de AI agora, por causa da AI generativa. E ali um mito derrubado, que é essa ideia de uma AI, de uma consciência. A gente tem muito isso, a gente tem a necessidade de tangibilizar, né? Então, é a AI generativa, quando, na verdade, a gente tem zilhões de universos aqui. Yuri, posso só complementar uma coisa da sua fala, que eu acho que é super importante essa questão do hype e também entender a importância da gente estar discutindo isso, porque ela não é mais hype, mas ela é um trend, é uma tendência. E é muito importante que a gente saiba diferenciar, do ponto de vista de inovação, a diferença entre hype e tendência. A tendência é algo estruturado, baseado em dados. Então, a gente não consegue mais negar a inteligência artificial. Inclusive, acho que isso é um complicador. A gente fala AI. Então, a gente começar a usar IA também, acho que isso ajuda bastante. Então, a questão do trend, isso a gente precisa prestar atenção. Mauro, vamos lá agora, descendo um pouquinho. A gente tá, e aí também o Clebinho juntando com o olhar de agência, não só de agência, mas de mundo criativo. A maioria das pesquisas mapeia que o impacto da AI no lado criativo, design, audiovisual, ele já é um dos primeiros, já existe um impacto. Dá uma perspectiva para a gente. O que falamos até agora aqui conceitualmente sobre AI e AI generativa, como que ele já chegou na Publicis? Na Publicis isso já é uma realidade absoluta, até porque eu acredito muito que quem não acompanhar a AI vai sofrer vai ser um grande freio na carreira. Então, eu sou o mensageiro do apocalipse, eu acho que realmente tudo vai mudar. Na realidade, eu já acho que está mudando muita coisa, né? Então, hoje, se pegar um diretor de arte e um redator que ele não usa ferramenta de AI, ele já está com o freio de mão puxado. Então, eu acho que a gente pode embarcar ou a gente pode frear. Na Publicis já é uma realidade. Então, a gente está usando eficiência, algo que, obviamente, é o mais óbvio, né, para a gente. A AI ela gera, sim, uma eficiência e uma velocidade nas coisas, mas a gente está usando para outras coisas também. Então, exemplo, destravar o bloqueio criativo, que é uma coisa que acontece, né? Então, a gente usa a AI para dar essa faísca criativa e ela vem. Aumentar o nosso repertório, por exemplo, é outra coisa que a gente também já está usando muito. A AI ela processa toneladas de dados. Então, ela consegue servir para a gente desde imagens, sons, músicas, estímulos,
que faz com que a gente ou desbloqueie a criatividade ou aumenta o nosso repertório. Então, a gente está usando em diversas frentes que não só a mais óbvia, que é a eficiência e a velocidade. Né? Então, já é uma realidade. Até agora, de tudo que vocês já experimentaram, a Publicis como grupo, bem antes de AI, quando a gente fala de AI generativa, fez muita coisa relacionada. Mas um ponto de atenção. Você trouxe aqui alguns aspectos positivos de aplicação. Ponto de atenção. O que você já identificou a partir do uso em toda essa experimentação que a gente precisa ficar ligado? Talvez não é desse jeito, talvez seja um mito também. Olha, de novo, eu costumo dizer que eu sou realmente o mensageiro do apocalipse. Eu, até agora, assim, eu vejo muito mais benefício do que alguma problemática. A gente tem algumas problemáticas, a gente precisa ainda decodificar a ética, né? Então, isso é uma problemática para o consumidor, é uma problemática que eu vejo hoje em todos os nossos clientes, é algo que ainda não está bem resolvido, então eu vejo isso, eu vejo o viés da AI como algo que ainda está muito presente, porque como a AI ela processa, ela cria coisas a partir de dados existentes no mundo, então ela tende a intensificar alguns vieses. Isso é uma preocupação. Né? Então, desde a gente está gerando imagens, a gente está criando, conceituando, então a gente ter esse olhar, eu enxergo assim, alguns pontos de observação. Já volto neles. Clebinho, você tem uma filha de 14 dias que já está sendo treinada com AI generativa. 13 dias? 13 dias sendo treinada com AI generativa. O Clebinho é um heavy user de algumas tecnologias, tem um chip implantado já há algum tempo. Traz aí uma perspectiva também. Você vem numa linha de experimentar muita tecnologia, e nesse processo de experimentar, o que é a AI? O que é a AI generativa? Acho que complementa muito aqui com o Mauro trouxe, né? O quanto que ela já tem o impacto hoje no trabalho criativo. Qual que é o teu lado de experimentador aqui? Boa, eu sou eternamente beta, né? Sempre gostei bastante. Maria, inclusive, que é o nome da minha filha, dizem que é porque tem IA no final, e só por isso que eu escolhi esse nome, mas é mentira. Foi um trabalho Olha todo onde de branding, chega a loucura humana. Foi todo um branding ali que foi feito, nome universal, etc e tal. Bom, eu acho que tem uma mudança grande da IA generativa, desde o que a gente vinha lá atrás estudando IA, quando eram outros assuntos ainda da IA, que até então a IA ela repetia o pensamento humano, que era o pensamento estatístico. Ou seja, você coloca um monte de imagem de gato e de cachorro até ele conseguir perceber que era um gato, era um cachorro. Quando a Maria tiver 2 aninhos, 1 ano e pouquinho, etc e tal, ela vai ver um gato e vai ver um bulldog e ela vai achar que é a mesma coisa. Até ela começar a perceber que esse aqui sobe o muro, esse não, esse late, esse mia. E com tantas informações e tantos acessos, ela vai saber diferenciar. Então, até então, isso passou a ser legal para a gente, usar IA como um braço que, na verdade, só ajuda a organizar de uma forma estatística as informações, ali, com todo o processo de machine learning e tudo. Agora, eu acho que o que muda um pouco e dá o vale da estranheza, que é uma teoria que faz com que as pessoas se assustem um pouco com tudo que vem com tecnologia, é que, de fato, ela tem a capacidade generativa de, a partir dali, produzir uma sequência para que, de certa forma, aquilo se torne um pouco mais parecido com o humano. Por mais, eu acho que é óbvio para todo mundo, está todo mundo acompanhando, a gente não está falando num evento de 2019 aqui, a gente está falando no evento de 2024, mas o que agora começa a assustar, e eu sinto que isso está muito aí olhando dentro de agência, dentro de anunciante, que eu já fui também, dentro de empresa de tecnologia, é que agora começa a entrar em alguns espaços que até então eram considerados nossos, que a gente, pelo menos, considerava que isso é ser humano, isso só um humano sabe fazer, que a gente começa a entrar numa zona agora de pânico. Né? Então, acho que hoje o papo talvez ele seja menos sobre tecnologia e mais sobre psicologia. É como a gente vai lidar com esses receios que estão mais na gente do que na própria tecnologia. Os freios estão todos mais na nossa cabeça. Então, acho eu gosto muito desse recorte, porque às vezes se a gente ficar só na ferramenta pela ferramenta, a gente aprende, a gente usa, a gente troca, mas quando a gente conecta com a psicologia, com o comportamento, e eu volto lá ao início da minha fala, a gente está falando não só de uma tecnologia, um contexto de sociedade, um conjunto de tecnologias que já mudou a forma como a gente vive. Deixa eu pegar o aspecto aqui, o recorte, Yuri, sobre quando você... A essa altura você deve estar se perguntando, tá, tudo bem, se eu não estou tão familiarizado com uma ferramenta de AI, todo mundo está me dizendo que eu preciso, né, eu vou ser um mensageiro do apocalipse, eu não posso ficar para trás,
Qual é o meu olhar? E aí isso aqui não é uma dúvida de um profissional criativo apenas, é uma dúvida de todo mundo. Assim, tá bom, se eu não me ligar, eu vou ser substituído, como que eu busco o famoso letramento em AI generativa? O que eu estudo? Eu acho que esse é um questionamento que começa a surgir na cabeça de muita gente. Boa, Pacete. Tem um ponto muito legal aqui, que eu acho que é um ponto de oportunidade, porque esse é um dos poucos momentos em que a barreira de entrada ela é baixa. Até poucos momentos atrás, se você quisesse trabalhar com AI, até anos atrás, você tinha que ser programador, você tinha que saber de tecnologia, você tinha que saber programação, você tinha que saber milhares de coisas para poder desenvolver uma AI, para poder implementar alguma coisa. Hoje, você dá 3 cliques no seu celular, no seu computador, você consegue interagir com uma AI, e mais ainda, você consegue interagir de forma natural. Você consegue colocar em texto o que você quer e ela aparece ali, feito mágica, alguma coisa. Então, a barreira de entrada ela é muito baixa. De outra maneira, também, de outro ponto, algumas coisas começam a ser mais difíceis, porque não sei quem aqui já tentou fazer algum prompt muito simples. Um prompt é um texto que você pede para uma IA. Tá? Muito simples, ela escreve alguma coisa totalmente equivocada ou algo que não era o que você imaginou. Uma grande barreira hoje, Pacete, é as pessoas conseguirem se comunicar bem. A gente vem aí da era de, sei lá, dos anos 10, que o antigo Twitter tinha limitação de caracteres, a gente faz comunicação cada vez menores, e hoje a AI, e a generativa, ela obriga a gente a se comunicar cada vez melhor. Meu amigo aqui, provavelmente, quando ele vai criar imagens, coisas, ele tem que fazer prompts talvez gigantes para chegar no que exatamente ele quer. Essa habilidade de comunicação natural está voltando a ser tão importante quanto ela nunca deveria ter deixado de ser. Acho que é isso que as pessoas têm que voltar a pensar, a exercitar, a conseguir desenvolver, para conseguir se comunicar melhor, tanto entre pessoas, quanto agora, nessa nova possibilidade, entre humano e máquina. Gi, aqui você tem um olhar para a educação muito forte e de muita experiência. Como que você conecta essa fala? Voltando a quando o Clebinho encerrou ali falando da psicologia, mas me parece aqui que a gente sai um pouco da tecnologia e a gente está falando sobre reaprendizagem em vários aspectos. Eu acho perfeita essa fala, porque a gente, e aqui falando para muitos criativos, a gente vive uma crise imaginária muito grande. Isso principalmente começando com as crianças, né? Então, é tudo muito dado, é tudo muito na mão. Então, essa crise imaginária, ela obviamente ela impacta a comunicação. Então, isso vai se conectando até um ponto que você fala assim: vou precisar ficar ali, esperar que a IA me diga alguma coisa ou acreditar em tudo isso. Então, eu acho que tudo se conecta, né? Então, a gente cria ali vários espaços, várias lacunas que precisam ser trabalhadas desde muito cedo, principalmente porque essas crianças, né, a Maria, já nasce com essa tecnologia na mão, para que a gente consiga trabalhar essas humanidades com o poder da imaginação. Então, para você conseguir, até do ponto criativo, de tirar o máximo dessas da inteligência artificial generativa, multimodal, inclusive, você precisa ter um imaginário bom, você precisa saber se comunicar, e você precisa, inclusive, conseguir resumir coisas, porque você não adianta você colocar um texto super longo. Então, acho que a educação é muito necessária nesse momento para trabalhar justamente essas lacunas, para que a gente consiga fazer bom uso e não entre em pânico, achando que vai acabar com o mundo, que não vai ter emprego para todo mundo. Então, acho que isso é um momento importante para a gente olhar para a imaginação para ter uma boa comunicação. Gente, uma notícia boa que a gente vai conseguir abrir para algumas perguntas. Eu vou quebrar isso em 2 momentos, então eu já volto. Perguntas muito objetivas, mas eu quero muita participação de vocês. Mauro, vamos pegar aqui o recorte. AI generativo, de gerar algo a partir de uma base, a partir de um aprendizado. Da tecnologia em si, esse é um dos pontos que mais trazem a discussão filosófica de sociedade, porque é uma tecnologia que tem, a partir de uma base, a capacidade de criar algo novo, seja na forma, ou seja no... E aí o ponto aqui, olhando agora para o trabalho criativo, você deixou muito claro os benefícios, uma dinâmica na forma de trabalhar, você falou sobre repertório. Então, olhando para esse profissional hoje, criativo e criativa, que trabalha na tua equipe, o que ele mudou, o que ele está mudando quando ele passa a ter uma ferramenta tão poderosa no processo? Né? O que é a mudança de repertório? O que é a curadoria? O que é inspiração nesse novo cenário aqui? Assim, o ser humano é fascinante, né? Então, é um ser incrível.
Eu acho que o que muda é exatamente dar luz agora para o que a AI não consegue alcançar. Então, exemplo, tem algumas coisas, né, que a gente começa a exercitar mais. A intuição criativa é algo que vai contra um pouco essa capacidade de unir o que é desconexo com o que e criar algo novo. Eu acho que a gente consegue dar mais atenção agora. Outra coisa, a percepção do que é belo. Eu acho que é uma coisa muito humana. Então, hoje, um diretor de arte, por exemplo, ele tem que olhar. E ele é a pessoa... Eu já nem costumo mais chamar de diretor de arte. Eu acho que ele vai ter uma outra função hoje. Mas essa profundidade de leitura, eu acho que vai ficar muito a cargo do humano e dessas novas funções que elas vão surgir. Né? Então, eu acho que esse lado humano é o que vem agora para essa nova geração dar mais atenção. Ali. Clebinho, polêmica. Bora. Tá muito claro o ponto aqui. Acho que humano, o inspiracional humano, às vezes a gente está discutindo o recorte sem saber, obviamente, o futuro. Né? A gente não tem um recorte do futuro. Mas, em toda essa discussão, às vezes a gente subestima um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui. Ah, não, mas a criatividade, a inspiração, o sentimento, eles são insubstituíveis. Isso é, majoritariamente, premissa humana. Tá, a gente subestima a tecnologia? A gente imaginaria que uma IA generativa hoje já estaria muito criativa, estaria desenvolvendo coisas que talvez a gente imaginasse que não? Um olhar sobre subestimar. Eu estou fazendo uma provocação aqui para a gente esticar um pouco o olhar. Boa, eu acho que tem, eu concordo, eu acho que tem uma subestimativa, estamos subestimando, eu acho que a tecnologia, e ao mesmo tempo a gente superestima a capacidade humana o tempo inteiro, como se todos os humanos igualmente tivessem a mesma capacidade de trabalharem no seu melhor, como se todo mundo fosse um criativo como o Emicida o tempo inteiro no seu dia, em todas as suas decisões. Quando a gente fala de empatia, a máquina não tem empatia. Todos os humanos que a gente conhece conseguem ter empatia o tempo inteiro em todas as decisões que eles tomam, da micro à macro. Todos os humanos conseguem ter uma capacidade criativa e de escolha do que é melhor ou não é. Acho que até o Belo, né? O Belo também é... Não, o Belo... Coitado, deixa o Você Belo. falou que falar de polêmica, pô. Tem até o Belo na história aqui. Já não basta. Até o Belo, então pronto. Até o Belo é questionável. Né? O que é Belo para mim? O que é Belo para você? Então, o que é Belo para uma máquina? O que ela vai aceitar dali, o que é? Então, acho que tem um ponto, sim. E também, para mim, entra de novo na história da psicologia. Né? A gente tem o medo daquela aversão à perda, que a gente acha que a gente vai perder mais. Eu tenho mais medo de perder coisas do que expectativa de ganhar uma coisa nova que possa surgir. Isso é psicologia que faz com que o humano o tempo inteiro tente negar coisa nova para tentar fazer com que as coisas que até então deixam ele seguro não mudem. Então, a gente acaba criando o tempo inteiro, acho que especialmente dentro de agência, especialmente dentro do universo da sala da criação, dos criativos, todo mundo que trabalha com isso, a gente tem um receio tão grande que a gente sempre vai superestimar a nossa capacidade como se aquilo fosse descartável, como se aquilo nunca vai chegar no meu nível aqui do que eu possa fazer. Então, o que a gente tem que ter, acho que no fim das contas, é entender um pouco que a tecnologia ela é transitória e ferramental. A gente tem que tomar muito cuidado para discutir IA, para a gente não cair na ferramenta do que dá para fazer hoje, né? Como é que a gente sobe também o nível de entender que a gente tem 2, 3 anos aí de IA generativa, e, ao mesmo tempo, como é que a gente entende que a gente juntando nossa capacidade incrível humana com a capacidade de tecnologia, a gente pode, de fato, fazer coisas incríveis. Então, acho que é isso. Aqui tem um lado muito legal do que a AI generativa está causando. Para quem está olhando um pouquinho além do óbvio, ela está causando uma sessão de terapia quase que coletiva. Só esse questionamento sobre perceber-se humano, por mais óbvio que pareça, ele é muito valioso. E ele vai fazer muita diferença aqui. Quem vai ser a primeira pessoa que vai me ajudar? Com uma ansiedade, com uma discordância, com uma pergunta. É muito importante, por favor. Nós estamos juntos. Meu nome é Cristina, sou diretora de criação na MP Propaganda. E no meu núcleo, a gente otimizou muito os trabalhos usando IA. Então, por exemplo, um selo em 3D que a gente demorava aí 2, 3 dias para fazer, né, a gente consegue fazer ele em 2 horas.
Então, assim, é muito incrível a velocidade que a gente conseguiu adquirir dentro de melhorar a qualidade de vida, né? Eu percebo dessa forma também, porque a gente é um núcleo varejo, então é sempre tudo muito rápido, tudo tem que ser muito... O cliente quer para ontem e tal. E hoje a minha galera sai 19 horas. Eles conseguem ter os compromissos deles 19 horas. Então, assim, eu percebo que a IA trouxe para a gente qualidade de vida. Mas é aquilo que a gente sempre conversa também, né? Hoje o medíocre está acessível para todos, né, com a IA. Então a gente sempre tem que tentar ser melhor. Então eu acho que a IA traz para a gente sempre essa visão de tentar melhorar as coisas. Então, assim, eu também vou ser mensageira do Apocalipse, eu super apoio. Boa. E é isso, gente. Obrigado pelo relato, mas vocês muito claro, né? Muito claro, mas o que você narrou aqui foi necessário muita responsabilidade. Acho que muita consciência, né, do que era a tecnologia, do que era a ferramenta, mas muito legal. Temos aqui. Só mais um recorte? Alguém? Quem quer? Pergunta ou depoimento? Vamos pegar aqui. Tá, obrigado. Posso? Tá, bom. Tá, desculpa. Especialmente para Clebinho, que conheço bem. A pergunta é como que as agências vão começar a lidar quando a IA começar a massificar tudo, e é quando, não é se, né? E achatar o resultado criativo porque vão começar a se retroalimentar. Né? Porque como ela busca ideias criativas publicitárias, acaba se fechando quase como o criativo que só cria a partir da archive. Boa. Muito bom. Eu acho que tem todas as grandes mudanças na história, a gente colocou o ou no lugar do e, né? Aquela história lá atrás, o cinema ou TV, o que vai substituir, etc. E tal. E a gente esquece do e. No momento que as agências estiverem, de fato, todas operando com IA e também tiverem o melhor da criatividade operando junto, que vai ser sempre um grande diferencial. O problema é que a gente sempre coloca no ou, como se todo mundo fosse trocar 100% para isso. Alguns pontos das agências já pasteurizaram, porque, de certa forma, tem que ser pasteurizados. Vamos pensar texto de SEO, gente. Quem tem que fazer texto de blog? No fim das contas, para quem você está trabalhando fazendo um texto para blog? Para o algoritmo. Você está criando um texto para ele ser bem ranqueado do Google. Esse é seu objetivo, esse é seu foco. Esse texto precisa ser uma obra literária? Não, esse texto precisa cumprir segmentos para você criar para um algoritmo. Por que isso precisa ser feito por um humano, se isso, de certa forma, vai ser feito melhor por uma máquina e você ter o seu time humano trabalhando com outra coisa que, de fato, precisa tocar o coração das pessoas? Então, o achatar, a gente tem que saber a hora onde a gente vai ter o ou, que a gente vai colocar uma outra coisa para, de fato, substituir, e onde a gente vai ter que ter o e para usar aquilo para, de certa forma, fazer você poder criar melhor e trabalhar melhor. Das pessoas que eu conheço que estão usando mais na própria agência, né, sempre vai ter gente que vai usar mais, gente que vai usar menos. As pessoas que usam mais a tecnologia, elas conseguem desbloquear muito mais coisas. Elas conseguem buscar referência. Hoje, minha sobrinha me pediu um job. Minha sobrinha tem 10 anos. E ela está fazendo crochê agora junto com a avó dela, lá em Salvador. E aí a esposa do meu irmão me ligou, a mãe dela me ligou e falou, tem um job para você. Aí ela já reprovou uns 10 títulos que eu criei para ela já, beleza, uns nomes. Eu usei o GPT, beleza. Pelo menos não mexe com o ego ali, né? Não... mas ela, de certa forma, foi super exigente. E ali no ponto quando ela começou a fazer esse pensamento, ela falou, não, eu não quero nada que fique parecendo que é uma coisa que pode ter em qualquer lugar. Eu quero uma coisa que seja feita à mão, ali pela minha avó. Ela falou, beleza, esse é o briefing dela, tá isso. Isso aqui nunca vai ter uma IA que vai substituir esse trabalho dela, esse pensamento que ela quer fazer. Porque ela entendeu que aquilo é o que tem valor. O valor dela é o crochê, ali, com 10 anos de idade. Então, a gente tem que entender qual que vai ser, quando eu vou fazer o crochê dentro da minha agência e quando que eu vou fazer, de certa forma, aquilo que deve ser feito por uma máquina, não precisa ser feito por um humano. Só corroborando, eu também costumo ver a AI quase como o nosso exoesqueleto, né, que vai potencializar o que a gente entende melhor. Eu acho que quando massificar, eu acho que sempre tem as pessoas que querem romper, né, que são as pessoas mais criativas que querem romper. E tem muita habilidade humana que não está prevista na AI, por enquanto, pelo menos. A que eu mais gosto são as decisões irracionais. Então, assim, tem uma grande chance de dar errado, mas quando dá certo, dá muito certo, né? Proporcionalmente compatível com o risco, né? Então, você pega, por exemplo, teoria da relatividade de Einstein. Era completamente irracional na época, né? E deu no que deu. O próprio Steve Jobs, criando o iPhone e todos os produtos. Era algo irracional numa época em que estava todo mundo valorizando a tecnologia pela tecnologia. Aí ele vai lá, ele valorizou
UX, UI, tipografia, o Belo, na época, era completamente na contramão. Esse é o outro Belo. O Belo tem que tomar cuidado. A gente pega o movimento de Monet, na época de Belas Artes da França. Era todo mundo pintando realismo. Ele vai lá e pinta o impressionismo. Então, eu sempre vai ter alguém rompendo a massa. Então, eu acho que quando massificar, sempre haverão rompimentos. Você quer adicionar? Tá, eu vou chamar depois a Gi e você para um complemento, mas pode entrar. Não, só queria complementar que a AI, ela nada mais é do que ela está aprendendo com o que a gente está criando. Então, a partir do momento que tiver alguém que é disruptivo e criar algo novo, aí ela vai começar a mudar. Mas ela não vai trazer nada novo, muito além do que a gente já está construindo. Então, realmente, a gente precisa de pessoas muito mais criativas para construir coisas que estão além do padrão do que a gente está fazendo. Coisas que as pessoas fazem, né? Pessoas que aparecem e fazem coisas totalmente fora da caixinha, nunca vão ser previstas pela AI, porque não existem dados retrógrados sobre isso. Eu tenho enfim, ainda vou ser um pouquinho mais polêmico. Hoje a nossa AI são os nossos amigos, né? Então está ali, né? A gente fica nessa. Então a gente se alimenta dos mesmos repertórios, dos mesmos. Pelo menos quando massificar, a gente vai ter repertório do mundo inteiro para poder romper. Ai, Gi, ficou a ponta dessa polêmica. Obrigado. Você levanta umas polêmicas ótimas aqui. Tá, de novo, eu vou fazer essa provocação. Um recorte claro, quando a gente volta para a questão das agências, e muito baseado na tua provocação, tá vendo aqui que uma empresa, uma diretora criativa, um designer, vai ter que fazer essa reflexão? No que eu sou commodity? No que eu sou diferencial? Qualquer profissional vai ter que fazer essa reflexão, quando a gente fala de AI generativa. Mas tá, esse mesmo recorte que o Mauro traz aqui, repertório, né? A gente volta para um desafio grande da AI, das várias AIs. Como estamos alimentando essa AI generativa, base, repertório. De novo, na teoria, parece um pouquinho mais simples do que na prática. Quando a gente fala de expansão de repertório, capacidade humana de trazer as variáveis. Gi, vamos problematizar isso aqui. Vamos. Eu acho que, na verdade, essa questão de repertório, como essa coisa da flexibilidade, do improvável e das ausências, é aí que a gente precisa agir também. Por quê? Quando a gente olha para a IA que a gente tem hoje, né, para as ferramentas, para os produtos que a gente tem hoje, a gente precisa falar sobre as ausências. Quais são essas ausências presentes nesses produtos e que a gente cria nossos próprios hypes, né? De novo, a gente cria as nossas próprias expectativas. Então, acho que essa polêmica, né? Gente, olha, eu acredito na positividade. Eu acho que a IA tem um super potencial, tá? Só queria dizer isso. Eu não sou totalmente negativa, mas eu acho que o nosso papel é justamente a gente provocar um entendimento de que há ainda muita ausência para a gente conseguir trazer essas ausências para criar novos produtos, novas ferramentas, e a gente tentar começar a criar novas bases de dados, para que isso não vire, de novo, algo tão comum. Tem viés, a gente sabe que vai ter viés, mas não está tudo bem, né? Não existem imagens criadas sem serem estereotipadas. Não está tudo bem. Então, quais são essas ausências, inclusive algorítmicas, que a gente precisa trabalhar? De novo, olhando para a ciência, olhando para a educação, olhando para quem está produzindo, olhando para quem está vendendo, olhando para quem está comprando, que a gente precisa divulgar, trazer para esse tipo de debate, levar para o debate, e aí vou fazer o gancho, né, para todas as mesas, a mesa do bar, a mesa da escola, a mesa criativa. Então, acho que é isso. Acho que a polêmica que eu queria trazer, ou então essa provocação, quais são as ausências que vocês estão sentindo nesse momento, quando vocês compram, usam, divulgam, pensam novas ferramentas? Eu gostaria muito que alguém respondesse essa pergunta da Gi, mas eu já volto aqui. Yuri, o gancho é perfeito. Vamos trazer mais uma camada aqui. Todos os exemplos, as referências que talvez de forma mediana a gente tem aqui, são dos mesmos. É da Microsoft, é do Google, é da OpenAI, que tem investimento da Microsoft. As mesmas mentes e pessoas e estruturas de modelo de negócios nos forneceram hoje para dar um pouquinho de base para a gente discutir a generativa. Aí eu volto aqui numa ausência, por exemplo, um Brasil, com o tamanho que ele tem e com todas as variáveis culturais e sociais, de desenvolver suas próprias AIs generativas. Temos experimentais, poucas, mas temos. Qual que é o desafio aqui?
aqui a gente está partindo de um modelo de negócio, aí a gente conecta um pouquinho com uma discussão de ética. Essas ausências aqui, o reflexo, o nosso olhar também para o modelo econômico das AIs que nos alimentam, qual é o sentido dessa parte da conversa? Boa, boa. É que a gente está conversando e aqui batendo um papo, está muito claro aqui, por tudo que a gente está falando, que uma AI ela é construída pelos nossos comportamentos, pelos nossos dados, que refletem nossos comportamentos. Então, quando alguém fala assim, putz, essa IA aqui ela é enviesada, ou essa IA aqui ela é preconceituosa, essa outra aqui ela é estereotipada, ela pensa assim, será que é a AI ou é a base de dados que nós criamos que traz esses vieses, que trazem essas problemáticas? Então, se a gente realmente quer uma AI melhor, se a gente realmente quer um mundo com uma inteligência artificial melhor, a gente tem que começar a pensar que nós temos que ser pessoas melhores, que nós temos que construir esses comportamentos que geram essas bases de maneira melhor. Hoje, a gente tem realmente ferramentas muito poderosas e uma grande barreira para ter ferramentas nesse calibre aqui no Brasil, querendo ou não, é financiamento, é ter empresas de tamanho porte quanto a Microsoft aqui no Brasil. Entretanto, é muito importante que você consegue construir sua própria AI. Você consegue abrir lá, e vou voltar no exemplo do ChatGPT, porque é o mais amplo hoje, é o mais massivo. Você consegue abrir ele, tudo bem que é no plano pago, mas você consegue abrir ele, subir as informações que você quer, ele vai se comportar da forma que você está construindo. Então, você consegue construir uma AI, você consegue construir um robozinho que trabalha da forma com que você entende que é a verdade. E, de novo, se a gente quer que seja uma AI mais equilibrada, né, mais social, nós precisamos ser mais sociais, nós precisamos ter mais empatia, menos vieses, buscar esses problemas e tentar sanar por nós, pelos humanos, né? Se os humanos não são bons, a IA nunca vai ser também. Só complementar um ponto que é importante. Em 2007 surgiu lá o iPhone, né, como o Mauro tinha comentado. Aquele dia, a partir dali, mais importante do que o iPhone, aliás, tão importante quanto o iPhone, a tela, a interface, foi a história de ter uma App Store, que você pode desenvolver seu próprio app e monetizar e fazer um negócio digital a partir dali. A gente ficou, pelo menos eu lembro, quando começaram a surgir os iPhones no Brasil, a graça era brincar de acender isqueiro e coisas que tinham nos sensores do celular, que era diversão. Só que enquanto a gente estava fazendo isso de brincar com o uso do app, tinha uma galera pensando, o que eu posso fazer de produto a partir daqui? Pense se a gente voltasse no tempo hoje e tivesse a liberdade de começar com a App Store do zero, e não existe ainda Uber, iFood, Tinder, 99, um monte de coisa que foi surgindo a partir dali de pessoas que criaram em cima dessa ferramenta que foi colocada na mesa. O que o GPT está fazendo, que é um pouco isso, pelo menos o OpenAI, mas todas as outras plataformas, é colocar justamente essa App Store na mesa. Hoje, quando você cria um dos planos, inclusive, da OpenAI, é remunerar os desenvolvedores. Então, se você cria hoje o seu GPT personalizado e você abre para todo mundo, quanto mais pessoas usarem, você é remunerado por esse uso, pela quantidade de tokens usados ali dentro. Assim como você colocar a música no Spotify, você é remunerado pela música. Então, tem tantos produtos e tantas coisas que não nasceram com a AI, e meu convite é a gente sair um pouco do brinquedo lá de acender o isqueiro no iPhone e pensar, cara, o que é o produto que não existe ainda? O Brasil não vai conseguir lançar a sua própria IA. Né? Se quisesse ter feito isso, deveria ter investido, como disse o professor Silvio Meira, lá na década de 70, 60, 80, como foi, Coreia do Sul, China, Estados Unidos. Agora, já que a gente perdeu esse bonde, não vamos perder o bonde do desenvolvimento, porque o brasileiro é criativo, a gente tem boas soluções de negócio, às vezes falta mais visão e incentivo, né, oportunidade. Então, o gap aqui da educação, que a Gi comentou que faria muito agora, nesse momento, é como é que a gente faz as pessoas não só se tornarem usuárias, né, das ferramentas todas que estão aí disponíveis, mas desenvolvedoras. E eu acho que aí tem uma oportunidade para os criativos que estão aqui, e assim, as cartas foram reembaralhadas na mesa. Tá? Bom, me estendendo e corroborando de novo, eu acho que a gente está vivendo uma época de ouro e me lembra a internet. Eu não sei quem aqui, deve ter bastante gente aqui, também gente que nem viveu isso. Mas a época da internet foi uma época de ouro para a gente e alavancou muito a minha carreira e a carreira de muita gente. Né? Então, essa onda que está vindo agora, eu acho que ela é ainda maior do que o surgimento da internet. Vai proporcionar para quem acelerar na AI uma oportunidade que a gente não vai ver tão cedo de novo. Esse recorte aqui, e aí, Clebinho, quando você fala o Brasil não vai conseguir ter isso é fato. No Fórum Econômico de Davos desse ano, quando AI generativa foi uma grande discussão, saiu uma pesquisa falando que muitos países não conseguiriam
nem aproveitado o impacto positivo da IA generativa, e talvez aqui tenha um recorte que vale assim para o Brasil, mas o Brasil tem uma coisa preciosíssima, aqui eu estou expandindo um pouco, tem uma coisa preciosíssima, que talvez os Estados Unidos têm, a China tem, a Índia tem, é gente. E gente significa geração de dados, treinamento. Quando a gente fala de AI generativa aqui, a gente tem no Brasil o que poderia ser um lado negativo também, né? Mas a gente tem não só um consumidor em potencial, mas para todas as empresas que eu citei e várias outras, o Brasil é ouro puro, porque o Brasil testa e gera, e isso é muito importante. E aí é aqui só uma conexão. Essa nossa capacidade, tamanho, quando a gente traz para o consumo, quando a gente traz para repertório, tem algo aqui muito, muito positivo. Eu queria muito voltar a pergunta que a Gi fez. Uma ausência que você sente. Talvez na nossa discussão aqui, talvez no uso da AI. Alguém quer responder essa pergunta? Um sentimento do tipo, Pacete, tá, passamos por vários assuntos aqui, mas estou sentindo que falta algo ainda nessa discussão. Quem quer? Por favor. Aqui na frente. Aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Demer, sou diretor de arte e a pergunta que eu faço é a seguinte: as IAs veio, as IAs chegaram, é uma ferramenta como meio, mas sobra um tempo, e esse tempo era para cuidar da gente e cuidar dos outros. É isso que vocês percebem também? Você disse que sobra tempo? Eu não entendi. Isso, temos as ferramentas e tal, e com essa, às vezes eu também não fui claro, essa IA tira essa automatização, esse processo criativo, esse processo de fazer pesquisa, manipular dados. Então, temos o quê? Tempo para cuidar da gente. Tempo para poder cuidar do outro, já que essa IA veio para ficar e para agilizar todo o processo. Então, essa é a reflexão que eu queria ver. Tá claro. E conecta com o exemplo dela ali. O exemplo dela é muito bem sucedido aqui na prática. Mas vamos trazer isso aqui. Isso aqui talvez até... Eu não diria que seria um mito, mas é uma das entregas... A partir do momento que eu direciono para uma máquina algumas coisas, eu consigo pensar em mim como humano. Quem quer começar essa parte? Porque ela é importante. Eu vou discordar de novo. Eu sou o mensageiro do Apocalipse. Eu acho que essa sobra de tempo, ela vai ser preenchida por outra coisa, facilmente. O mundo ele está indo cada vez mais para eficiência. Como que a gente consegue ser mais veloz, tirar mais com menos? Então esse tempo, eu acho que ele facilmente vai ser empregado em outra coisa. Eu acho que você é uma sortuda de conseguir ir para casa às 7 horas, porque eu acho que exatamente esse tempo de pesquisa que realmente acelerou muito a nossa vida. Eu lembro, chovendo molhado aqui, eu sou diretor de arte, demorava dias para fazer uma imagem. Hoje são horas, né? Alguém da plateia falou, são literalmente horas, minutos. Esse tempo ele já está sendo empregado em outras coisas, né? Então eu acho que pode ser meio uma ilusão. Pode. Gi, você ia... Eu ia discordar também. Eu acho que esse mito da produtividade, inclusive, tem adoecido várias pessoas. Porque... sobrou tempo. Se você fez isso em 5 minutos, vamos fazer 5 vezes. Se você pode fazer isso aqui, aí você fica na ansiedade que você não produziu tanto. Aí você esquece de cuidar de você mesmo e até dos outros, porque você não tem capacidade para cuidar de você ou de outra pessoa. Então, eu acho que isso, inclusive, é um mito a ser combatido. Porque, assim, tempo para quê? Sobra tempo para quê? Se for para produzir, mas com o IA, a gente não vai sair do buraco. Gente, eu tô muito negativa, né? Tá nada, tá super equilibrado aqui. Boa, desculpa cortar você, que mais gente ia responder a sua pergunta, mas tem muito a ver com isso. Eu sou head de projetos da DM9 e assim, o meu papel é cuidar do tempo das pessoas. E a pergunta que eu ia fazer para vocês era justamente sobre isso. Assim, eu vejo a inteligência artificial, na realidade, como um grande risco de tempo. Porque a gente vem há muitos anos, eu não sou dessa geração, mas eu sei que antigamente a gente demorava mais tempo para criar e tudo mais, era um processo criativo com mais prazos, mais tempo de qualidade criativa mesmo. E eu tenho visto a inteligência artificial jogar contra isso. Eu acho que a gente tem sido cobrado cada vez mais pelos nossos clientes, pelos nossos gestores, é tudo muito rápido, porque a inteligência artificial trouxe rapidez para a gente. Então, tem um choque aí de qualidade versus tempo, e a inteligência artificial, ao invés de estar ajudando a gente, tem muito a ver com isso que o Clebinho falou em relação à
psicológico mesmo das pessoas, né? Porque a gente está vindo de uma geração muito burnoutada e o tempo é muito sobre isso. Então, ao invés de estar sobrando tempo, na realidade, eu estou vendo a gente ter uma cobrança mais excessiva em relação ao tempo criativo que a gente tinha no passado e que hoje a gente não tem mais. Desculpa, queria cortar, porque tem a ver sobre tempo. Não, a nossa ideia aqui é exatamente obrigado pelas contribuições. Eu queria que vocês comentassem, mas deixa eu fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. A gente está num jogo capitalista ainda. Talvez a AI não vai mudar isso, eu não sei. Mas isso já acontece aqui. Todo mundo hoje, seja um freela, qualquer um aqui profissional, você já deve ter esbarrado com alguém que falou, cara, os nossos trabalhos, os nossos tempos estão sendo comparados com o tempo de uma IA generativa. Tá? Não, no chat GPT você faz... Percebam isso. Então, aqui tem uma promessa, né, dessa tecnologia e aqui tem uma problemática. E eu achei muito bom que a gente entrasse nesse aspecto. Vamos lá. Tempo. Gi. Eu queria trazer, porque isso também é algo que... Vou, de novo, puxar para a educação. Isso é algo que também está trazendo várias questões, que é quanto tempo é necessário para você ficar em silêncio, para você refletir. Então, recentemente, eles lançaram uma manchete dizendo IA passa no teste do ITA, porque consegue pensar e voltar, que eles falam do reasoning, né? E aí, um grupo que eu participo falou assim, mas um adolescente não vai querer esperar 50 segundos pela resposta. Ele quer em 10. Mas e aí? Como é que a gente trabalha essa ansiedade? Como é que a gente trabalha esse preenchimento do tempo? Como é que a gente trabalha com o silêncio? Gente, eu sou professora também. A gente não sabe lidar com silêncio de reflexão. Silêncio de reflexão, e também na criatividade, é algo que angustia. Então, essa questão do tudo muito rápido... E aí eu vou dizer que, gente, tem retrabalho. Se você fizer isso muito rápido, você vai gastar 3 vezes mais, porque você vai descobrir que a mão tem 6 dedos, que tem um terceiro braço, que seu texto estaria propagando desinformação. Então, ainda tudo muito novo para a gente apostar todas as fichas. Mas eu digo, experimentem, usem, mas não esqueçam que vocês ainda são peça-chave nesse quebra-cabeça. Gostei muito da sua fala, Gi, porque a gente vive num momento que a gente não sente mais tédio. Se a gente estiver aqui parado, não estiver acontecendo nada, eu tenho certeza que todo mundo vai pegar o celular aqui, vai abrir uma rede social e vai começar a ver alguma coisa. A gente não sente mais tédio. Tédio não faz parte mais da nossa vida. O silêncio não faz parte mais da nossa vida. Se alguém me pergunta alguma coisa e eu paro para pensar, parece que eu estou ignorando a pessoa. Não, eu não estou te ignorando, eu só estou pensando aqui. Então, realmente, esse tempo, essa necessidade de resposta é muito... Está fugindo da nossa realidade, né? A gente estava falando ali sobre fazer mais coisas mais rápido, e a moça ali falou sobre qualidade. Eu acho que isso é um grande ponto também para a gente trazer. Uma IA ela consegue, em minutos, entregar algo entregável. Ou seja, algo bom, realmente bom. Mas será que a gente está olhando e fala, putz, será que isso aqui é o melhor que eu conseguiria fazer? A gente ganha tempo, mas a gente ganha tempo e só entrega. Putz, isso aqui eu fiz em 10 minutos e pronto, está pronto. A gente não para também para pensar e olhar, nossa, tá legal, mas eu consigo fazer melhor, consigo gastar mais 1 hora tentando fazer melhor do que já está feito. Então, utilizar esse tempo que, entre aspas, sobra, para tentar fazer coisas ainda melhores, eu acho que é uma boa oportunidade que a gente tem, viu? Eu vou... Desculpa, vou discordar um pouco. Já sabemos que você é o mensageiro do apocalipse, Mauro, já sabemos. Porra, não, pega as coisas que a gente fazia 5 anos atrás para as coisas que a gente faz hoje. É muito melhor com a AI. Eu concordo plenamente, muito, infinitamente melhor. Eu concordo. Então, assim, de novo, eu pego as coisas que a gente fazia e não precisa ser 5 anos, até menos. Você pega hoje a velocidade, eu concordo com a Paulinha. Acho que a gente perdeu, acho que o tempo está sendo empregado em outras coisas e nos falta tempo. Mas eu acho que o ganho de qualidade ele já é perceptível, ao meu ver. Eu acredito muito nisso. E você olha o que está sendo gerado, as iniciativas já em vídeo, e já tem vídeo sendo feito para consumidor final em AI, completamente. O vídeo do Snoop Dogg foi criado todo por AI. Então você pega e fala, putz, daqui 6 meses, 1 ano, nem isso talvez, a qualidade já vai ser infinitamente melhor do que alguns anos atrás. Então eu acho que, em tempo a gente acabou numa sinuca ali, mas em qualidade está muito avançado. Gente, eu vou... Posso fazer uma provocação, então? É o que a gente está fazendo, por favor. Para a pessoa do Apocalipse? Por favor.
Então, Mauro no alvo agora. Mauro, na sua agência, tá ok entregar um trabalho de IA sem nenhuma supervisão humana? Não, claro que não. Absolutamente não. Acho que não, esse é o grande ponto que eu queria trazer. Não, tá? não, eu acho que absolutamente não. Assim, o que eu digo na questão de qualidade. Não, tá. Não. Eu digo que a capacidade da... Por isso que eu não chamo mais de diretor de arte, eu chamo de estrategista de arte. Porque ele está comandando prompts ali. Né? Então, eu acho que quando bem operada, por isso que eu chamo de exoesqueleto, porque ele potencializa uma habilidade que você já tem. Então, uma AI bem operada por um humano, ela chega numa qualidade excepcional. Perfeito. Queridos, eu vou ter que terminar. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, a participação de presença aqui. Vocês estão presentes de verdade. Fechando esse papo, e aí a gente ficaria aqui muito tempo, e aí, Mauro, acho que todos os lados aqui estão claros, a gente viu o quanto que esse assunto estressa muita coisa, mas deixa eu pegar o exemplo do Mauro, que foi o nosso mensageiro hoje. Está muito claro todos os aspectos positivos de produtividade, mas vocês percebem que expande a capacidade hoje do Mauro como um líder, vai ser sobre para quem ele reporta, vai ser sobre o acionista dele, essa maturidade de lidar com esse negócio, que melhora a qualidade, que aumenta o tempo, que traz produtividade. Assim, o que a gente vai fazer com tudo isso? Né? O board vai olhar, o financeiro vai olhar e falar, que legal, eu consigo trocar ou não. Eu vou redirecionar a minha equipe, eu vou investir em outro tipo de qualificação. Percebam que as discussões aqui, elas vão saindo da caixinha, mas o mais importante faça essa reflexão sobre você. Você, esquece a empresa agora. No que você é substituível? No que uma máquina já te substituiu? E qual que é o seu diferencial? Muito obrigado, gente, pelo papo e pela participação. Obrigado.